Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevo, de número 17. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6, iniciar ante o Sinédrio. Estamos no ano de 35 da era cristã. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós lhe agradecemos muito por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua casa, reunidos em teu nome e em torno da obra Paulo e Estevo. Gostaríamos de lhe fazer um pedido, Senhor. Que todos nós, essa noite, possamos viajar com essa obra, sentir o pulsar do coração de Saulo de Tarso, sentir o pulsar do coração de Estevão, porque esses são momentos de testemunho e, de certa forma, já de renovação no mundo interior de Saulo de Tarso. Muito obrigado, divino amigo, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício, que é a sociedade de pessoas, a mais alta sociedade israelita, enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate, seria a oposição entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A assembleia congraçava, reunia-se, o que Jerusalém tinha de mais aristocrático, de mais nobre e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Então, nós sabemos que o nosso querido irmão Saulo de Tarso deu um nó em pingo d'água para, nesse momento, o nosso querido Estevão se fazer presente ao Sinédrio e vai ser acusado. Então, é como se dissesse assim: agora eu vou te trazer para o meu reduto. Do jeito que tu me humilhou, porque ele leu tudo aquilo como uma humilhação. Do jeito que tu me humilhaste lá no teu reduto, agora eu vou te trazer para o meu, para te saber o que é humilhação. O Sinédrio era o supremo conselho entre os hebreus. O Sinédrio, tá? A palavra grega. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, de mistura com os sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo, mais evidente. Nós já estudamos o que é o fariseu, Era um membro de uma seita dos judeus que ostentava grande santidade exterior, os fariseus, os doutores da lei, Então, muito atos externos e nada interno. Lá estavam representantes de todas as sinagogas, que era o templo dos israelitas. Compreendendo a acuidade, a qualidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto no cenário em que dominava o seu talento. Mas não sabia? Esse era o intuito de Saulo de Tarso, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa, na vaidosa demonstração de superioridade. Essa era a pauta de Saulo de Tarso. Afagando ao mesmo tempo
a íntima esperança de conquistá-lo para as hortes do judaísmo, né? Querendo trazer, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de trazer o Estevão para se tornar está no bando ali do judaísmo, né, da cultura dele, trazê-lo para dentro da sinagoga. Por quê? Para ele virar um fariseu. Porque ele identificou naquele rapaz um potencial muito grande. Esse rapaz conhece a lei. Porque antes de Gesiel, Estevão, começar a falar de Jesus, ele começou falando dos profetas. Lembra? Deu um show. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos de feição, né, de forma a impressionar-lhe os sentidos. No que ele olhar, no que ele ouvir, entendeu? Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, né, atribuídas, não como prisioneiro comum obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos, no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar, né, defender a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Então ele propôs: eu vou e eu não quero absolutamente nenhum adepto do cristianismo lá, para evitar discussões. Então ele foi sozinho. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, entre aspas, pontificava, né, falaria apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes. Única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim ponderando, disputava o júbilo na alegria de assumir, sozinho, a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia, no seu apostolado sublime. Então você vê a fidelidade de Gesiel seguindo na linha as orientações de Jesus. Então ele vê Jesus como modelo e guia, e ele reflete a atitude do Cristo. Na aula de Emmanuel sobre o espelho da vida, ele reflete o Cristo. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais enérgicos. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão, ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Imagina entrar no sinédrio, ele nunca tinha adentrado. E lembra que o sinédrio é o lugar de, como ele coloca, é o supremo conselho, né, entre os hebreus. Lá era julgamento mesmo, tipo uma corte. Assim, sem amparo então de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda a espécie, era onde ele ia visitar, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo, né, majestoso da torre dos romanos,
com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhava em grande número por toda parte. Compreendendo a importância daquela seção a que acorriam, os elementos de escola, por identificarem o invulgar, raro, interesse de Saulo, que, no momento, era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo. O Sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. Quando tem aquela passagem do nosso Senhor Jesus, que ele está no templo, e ele sai chutando, quebrando, derrubando tudo. Vocês já viram isso, um filme? É impossível aquilo ter acontecido. Primeiro, nem combina com Jesus tendo um chilique. Segundo, se ele fizesse isso no templo, ele seria preso imediatamente. O que mais tinha ali era soldado romano. E o objetivo dos soldados romanos, a administração era romana, o objetivo era levar a ordem. Então, eles fizeram todo... Gente, parecia assim que Gesiel ele montou realmente todo o teatro. Ainda chamou como ele coloca aqui, requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara a providência, não discutiram. Os próprios patrícios, os próprios romanos, residentes em Jerusalém, compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Olha só como é que ficou depois. Nós estamos no ano de 35, 2 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus. E Emmanuel nos fala aqui que o espírito público ficou perplexo pelo que aconteceu e ao mesmo tempo em dúvida. Será que ele realmente ressuscitou? Será que realmente ele era o Messias? Será que ficou tudo no ar? Por que eles não acreditaram? Poxa, se ele libertou, tirou da morte o Lázaro, se ele devolveu visão a cegos, se ele também tirou da morte várias outras pessoas, inclusive a menina Talita, se ele devolveu visão a cegos, se ele levantou paralítico, se ele limpou ferido, por que ele não salvou a si mesmo? Tem alguma coisa errada. Então eles achavam, já que ele tinha tanto poder, por que ele se entregou? Por que ele não se salvou? Então o ato dele não ter se salvado, isso é como se dissesse ele não era o Messias, ele era um impostor, apesar de tudo que ele fez. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. Uma guarda de soldados, aliás, vem cá, esse show todinho por causa disso aí? Magro, franzino, mal vestido. Então eles ficaram olhando ironicamente, A sessão começou com todas as cerimônias regimentais, estatuídas. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo. Eu acho tão interessante isso aqui. Nós adoramos cerimônias. Quanto mais, melhor. Então vamos lá. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais, estatuídas. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante, segundo o seu próprio desejo de Saulo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento, que seria a degradação dos princípios sagrados da raça. Que lembra que Saulo de Tarso foi com o funcionário,
solicitou desse funcionário para fazer a denúncia. Quem recebeu a denúncia foi o próprio Saulo, ainda fazia caras e boca. Mas foi. E foi anotando e colocou uma pitada a mais, tudo armado. E Saulo, inclusive, pediu para ele fazer esse julgamento, ele indagar, ele questionar. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem Tarcense esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho carregado. Então, qual era a ideia de Saulo de Tarso? Esse menino deu um show lá, naquela pobreza. Duvido que aqui ele vai abrir a boca. Então, mais uma vez, ele já criou uma expectativa. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião da sua igreja, pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista, adversário. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel? A que aludia, referencia, Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Olha lá como é que ele começa a olhar. Ele não olha como inimigos, olha como o quê? Ovelhas perdidas de Israel. Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? Ele disse, olha, tudo bem não aceitar Jesus, mas vocês conhecem a lei. Conhecendo a lei, por que vocês estão faltando aqui, como ele diz aqui, como conciliavam ele? Conciliar, como é que eles conseguiam viver com as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude? Como é que eles conseguiam viver com a avareza e o desregramento? Você está entendendo? Porque, gente, por isso que Jesus disse, eu vim dar cumprimento da lei. Eu vim viver a lei. Tudo que eu estou fazendo é o que estava escrito. O verbo se fez carne. Então, ou seja, todas as informações que eles precisavam saber, eles tinham. A Torá estava perfeita, tudo certinho, mas eles não viviam. Não viviam. E ele disse aqui, como é que eles conseguiam conciliar o que estava escrito com aquilo ali que ele estava vendo? Porque eles estavam ostentando os excessos. Como é que eles conseguiam conciliar? É a primeira indagação de Estevão, com a avareza e o desregramento. O próprio Moisés fora escravo e por dedicação a seu povo sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Isso aqui ele está só pensando. Jó padecera miséria sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos, mais dolorosos. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentava o fel da ingratidão. Tudo isso aqui é Antigo Testamento, tá, meus amores? O fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que, tão zelosos da lei, se entregasse de modo absoluto aos interesses mesquinhos. Olha, tão zelosos da lei, né? Estão ali porque o Estevão está sendo uma ameaça à lei. Que ameaça maior? Estevão são eles? Eles, os próprios adeptos. Porque quem destrói a religião são os adeptos.
interesses mesquinhos quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono? Toda aquela riqueza ali e em torno uma miséria só, que é o outro cuidado que nós temos que ter. Nós vamos aumentando o templo, cada vez gastando mais, cada vez fazendo coisas mais suntuosas, e em torno do templo a miséria. A gente repete o que fez no passado. Vai lá em Uberaba ver o centro da prece. Nem ar-condicionado o Chico permitiu. Casinha da prece. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimento do povo. Ele conhecia. Com essas ilações, com esses pensamentos, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais, agora, aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Fantástico. Ele disse, agora que Jesus levantou mais ainda, vendo tudo isso aqui, ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Então, meus irmãos, ele estava ali, prestou atenção em tudo e começou a meditar. Isso era meditação. Em tudo que ele estava vendo, em tudo que ele conhecia, em tudo que ele recebeu como nosso Senhor Jesus. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que? Quem era Neemias, vocês lembram? Era o bendito funcionário. Foi ele que foi lá fazer a acusação. Exatamente. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Ele estava se sentindo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? O interrogado fez-se pálido, ponderando por quê? Porque qual foi a pergunta dele? Lembra que Estevão não existe. Quem existe é Gesiel. Esse nome Estevão. E ele não pode falar nada do passado dele. Por quê? Para proteger quem? Sérgio Paulo. Então ele está aí pisando em ovos. Por isso que ele ficou pálido. Porque qual foi a pergunta? Antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem, para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Ou seja, tu és romano? Tu és judeu? Da onde tu és? Sois, porventura, de família israelita? O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Issacar. Ele não mentiu. Ele era descendente da tribo de Issacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia. Ele segurou, né? Esse, meu Deus, ele é da tribo de Issacar. E ele sabe que a menina, Abigail, é da tribo de Issacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia, e continuou: como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária.
cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Só um pouquinho, só para a gente entender. Esse Crassus aí é grosseiro, tá, gente? Então ele diz, como israelita, por ele ser israelita, da tribo de Issacar, ele tem o direito de replicar livremente. Então ele tem o direito de poder dizer, posso falar? Ele tem o direito de debater com Saulo de Tarso, tá? Dentro do Sinédrio. Todavia, faz-se necessário esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverarde na exposição dos erros grosseiros de uma doutrina revolucionária. Se tu não ceder, tu vai sofrer as consequências. E aí ele vem, cujo fundador foi condenado à cruz infamante. Lembra sempre que a crucificação era uma sentença para a pior espécie de ser humano. É assim que nós tratamos Jesus. A pior espécie. Por isso que eles usam cruz o quê? Infamante. Foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde falam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Eles se sentem, né? Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência, mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? É o cara. É uma honra você receber a minha presença. Como você ousou não responder as minhas indagações? Porque o ódio, magoei. Porque o ódio dele foi Estevão ter saído e deixar ele no vácuo. Isso eu não acredito. Ele vai sair e vai me deixar aqui. Porque, você está entendendo? Por quê? Porque a sociedade toda bajulava Saulo. E aquele menino não bajulou. Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, brilhantes, como inspirado, olha aqui, ó, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. O Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de merecido interesse, mas prefiro considerar como Davi, que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuímos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. E aí é o Salmo de Davi, o 34, 2, em que ele fala, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, mas ele cita que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós. Ou seja, está dizendo, tu não foste lá para me ouvir,
As palavras não eram minhas. O que tu ouvistes foi de Deus. Então ele já começou aqui dando aula de Velho Testamento, das Escrituras, das leis. Pegou o Salmo de Davi. E o nosso querido irmão Saulo conhece muito bem. Em face da lição sutil que ele era lançado em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios. Esse menino é inteligente mesmo, e mais do que eu, que ele me deixou mais uma vez no vácuo. E lembra que Saulo de Tarso estudou com os melhores mestres gregos, estudou a retórica. Ele foi preparado para discutir e ganhar na arenga. E ele não consegue ganhar de Estevão. Faz com que ele morda os lábios mesmo. E aqui ele vem, olha como o Emmanuel coloca, entre colérico e despeitado. Ele está falando das emoções de Saulo. Muito despeito. Olha, o Cristo a quem sirvo, porque não é tu que serve, sou eu, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento da discórdia. Fuja. Aí ele vem agora. Porque ele fez duas perguntas, né? Por que fugiu e agora honro a casa do caminho com a minha presença. Quanto ao ato de haveres honrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse. Eu não merecia você lá. Mas prefiro considerar com Davi. Pegou um salmo. Que nossa alma se gloriará no Senhor. Visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza da sua glória. Se eu não tivesse inspirado por Deus, não teria falado tudo aquilo. Então, Saulo está chilique, entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer referência pessoal, porque no primeiro momento foi pessoal, não foi? Trouxe para ele. Para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Permito-me perguntar, em que sentido? Retrucou, interpelado, com desassombro. Blasfemo, quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador, quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Então, duas acusações. Ele, bem, tu está dizendo que eu sou blasfemo, caluniador e feiticeiro. Ok. Me explica. Retrucou e disse assim, permito-me perguntar, em que sentido? E ele perguntou, como ele diz aqui, sem medo. Explica isso aí. Aí ele veio, irritado. Blasfemo quando tu revela que o carpinteiro de Nazaré é o Salvador. É o Messias que os judeus aguardavam. Isso é uma blasfemidade. Caluniador quando tu achincalhais a lei de Moisés. Em que momento ele achincalhou a lei? Estevão? Renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmaste tudo isso? Aprovar essas acusações? Olha, Estevão esclareceu sem titubear, sem hesitar. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Então, a primeira acusação ele não tirou. Afirmo que Jesus é o Messias. Ponto. Vamos ver a segunda acusação. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens, o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Meu Deus.
Só para nós entendermos, a palavra Cristo é um termo grego, tá? Christos, tá bom? Na tradução do termo hebraico quer dizer Messias. Então, quando ele usa o termo Cristo, está falando de Messias. Olha lá. Vamos ver quanto à segunda parte. Mantenha a minha crença. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras. Mas considero o Evangelho de Jesus, meu Deus, o seu divino complemento. Trocando em miúdos, ele está dizendo, faltava ainda. As primeiras, a lei sagrada, são o trabalho dos homens. O segundo, o Evangelho, é o salário de Deus aos trabalhadores que foram fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, houve um prurido, um ungido, um gritaiado, uma confusão. E mais uma vez a palavra Cristo, né? Que é Messias ou o ungido, tá? Houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Porque dizer que aquele homem que foi... Teve uma cruz, foi crucificado com a sentença. Esse homem é o Messias que os judeus aguardavam? É para acabar. Isso é uma ofensa. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, ante do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas em uma cruz de ignomínia? De que seria infâmia, né? Gente, foi bom, gente, o nosso estudo? Deu para aprender alguma cosita? Vamos orar? Então, é sempre uma alegria estarmos juntos, estudando em torno dessa obra. Vamos envolver a nossa querida irmã Socorro para fazer a nossa prece de encerramento de hoje. Amigo Jesus, nós só temos a agradecer por esta oportunidade nesta noite que tu nos deste, de estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais um estudo edificante da obra Paulo e Estevão, que possamos entender este irmão que foi tão importante na divulgação do teu evangelho de amor, do teu evangelho de paz. Tu possas imbuir os nossos corações neste momento de muita paz e de muita sabedoria, para que possamos, Senhor Jesus, na próxima sexta-feira, estarmos aqui reunidos novamente em Teu nome, com o coração cheio de alegria e a mente propícia a entender esta lição de Paulo, esses ensinamentos. Fica conosco, Mestre Jesus, e nos acompanha nas nossas casas, envolve cada familiar nosso que ficou em casa nos esperando, que possamos, ao chegarmos lá, levarmos um pouco desta paz, um pouco desta alegria,
um pouco deste amor. Muito obrigado, mestre querido, que assim seja.